Olá, pessoinhas, como é que vocês estão? Hoje nós vamos estar falando sobre um anime, um mangá que realmente é polêmico, tá? É pura maldade, é o puro suco do que há de pior, é um chorume, né? A gente vai falar, a gente precisa falar sobre Berserk. Berserk e Bíblia, será que combina, né? Eu acho que combina sim, pessoal, porque é assim, eu vou até te explicar. Você que acredita ou não acredita, eu acho que é bom você ver esse vídeo, porque talvez você não saiba que quem lê a Bíblia, né, é muito mais doidão do que os fãs de Dark Fantasy aí que curte Berserk. Berserk, para quem não sabe, para quem tá caindo de paraquedas agora, Berserk é a história de um menino, né, que nasce ali no meio da guerra, mas em condições ali complicadíssimas, né? A mãe dele grávida, devido a um estupro, dando luz a ele, quando ela foi atacada ali por pessoas maldosas e tudo mais, e foi pendurada numa árvore, né? Enforcaram ela ali, e ela deu à luz a Guts, ali naquele momento, né? Ele caiu ao chão, ligado apenas com um cordão umbilical. E seu Guts, aquele bebezinho, foi resgatado ali por um senhor que também fazia parte desse contexto de guerra e tudo mais. Então ele foi criado ali de uma maneira sem afeto nenhum, tá? Usado ali como se fosse uma moeda de troca, como se fosse mais um mercenário. Tanto que seu pai promoveu várias maldades com o menino ali. Uma delas foi estar negociando Guts, né? Em troca de um abuso sexual que sofreria ali na mão dos colegas. Guts foi treinado como soldado e foi treinado também, né, a ponto de ficar desse jeito casca grossa. Logo cedo, ele se vê obrigado a treinar com uma espada que é muito maior do que ele, tá? Ele sendo criança, ele teve que treinar com uma espada de adulto, então aquilo lá era uma dificuldade enorme. Num momento complicado, e Guts acabou matando o próprio pai. Não era tão pai assim, como eu disse, ele era tratado como um objeto, né? Guts se vê obrigado a fugir do meio onde ele tinha sido criado. Guts começa a sua jornada do herói, né, fazendo serviços de mercenário. Então, ele logo cedo, ali, 15, 16 anos, né, as pessoas chamavam ele para desafios e para combates tipo tira-teima, né, como se fosse ali Golias e Davi, né, que acontecia antes das batalhas, né, que ali se estabelecia um tipo de vantagem, né, para o ganhador. Então, o Guts ele trabalhava em prol do dinheiro, né, que ele recebia. Guts já se mostrava uma pessoa totalmente indiferente, casca grossa realmente, né? E de vitória em vitória foi assim, até que ele encontrou o bando do Falcão comandado ali por Griffiths, né? Griffiths, uma imagem ali meio andrógena, empunhava uma espada fina, né, bem veloz, e Griffiths acabou vencendo Guts em troca de poupar a vida de Guts. Guts teria que seguir e servir Griffiths até a morte. Começou a fazer parte do bando do Falcão, com muitas ressalvas para ser aceito ali, mas com toda a habilidade que ele tinha em batalha, ele acabou por alcançar um dos maiores postos ali na hierarquia do bando do Falcão. O bando do Falcão começou a ganhar espaços e trabalhar como mercenários pró a um reino que era o império ali da época. Eles vencendo a Batalha do Reino, eles foram colocados no meio da realeza. Griffiths começou a fazer parte da realeza. E Griffiths era uma pessoa que não media esforços, era uma pessoa muito destinada e ambiciosa a ponto de vender o próprio corpo por posições políticas melhores. O chefe do bando do Falcão tinha até o afeto da princesa desse reino, que já estava ali encaminhada, né, para que os dois se juntassem e Griffith se tornaria tipo de um conde ali, né, um príncipe, sei lá, enfim, um manda-chuva. Griffiths conversando ali com a princesa sobre toda a vida dele, acabou por confessar que ele não considerava as pessoas que não sonhavam, as pessoas que não tinham objetivo na vida, próprio objetivo, como pessoas iguais.
né, como pessoas que mereciam a sua amizade, não tinha amigos, né? E Guts acabou ouvindo isso pelos cantos. Guts não aceitou muito nessa questão e se tocou, né, que ele teria que seguir o próprio caminho. Foi quando ele decidiu largar o bando do Falcão. Guts indo embora, Griffith sendo narcisista e tendo ali todo o orgulho ferido por Guts, ele não aceitou e acabou desafiando Guts novamente para uma batalha. Guts dessa vez leva melhor, e ele fala que vai embora e também poupa a vida de Griffiths, já que Griffiths tinha poupado a vida de Guts quando eles tiveram o primeiro embate. Griffiths, desgostoso de tudo, o que que ele faz? Ele volta para casa, pega a princesa e acaba estuprando. O rei, sabendo disso, coloca Griffiths numa masmorra e ele acaba sofrendo muitas torturas ali. Tempos se passam, já tinha chutado a bunda do bando do Falcão também todo para fora. O bando do Falcão acaba procurando Guts porque sabia que Guts era capaz de retirar ali, de resgatar Griffiths, né, da masmorra. Lembrando que Casca era uma menina que fazia parte também do comando do bando do Falcão e que tinha uma fé ali com o Guts. Tá? Sofria também em saber que ela devia tudo ao Griffiths, porque Casca era uma menina também que se livrou de uma série de abusos, né? E ela estava à beira da morte quando Griffiths achou-a e resgatou ela para estar trabalhando ali com ele, dando ali para ela também um motivo para se viver, para se lutar, né? Então é assim, pessoal. Ela também culpa Guts ao mesmo tempo da prisão do Griffiths, né? Então eles vão ali resgatar Griffiths da masmorra e eles acabam por conseguir. Com esse sucesso, o Griffiths é retirado ali da masmorra e levado para longe do reino. Mas, pessoal, ele já estava todo debilitado. Já tinham cortado todo ele, já tinham fatiado o bicho, já tinham batido, já tinham feito de tudo. Uma das coisas também é que ele não podia se mover a ponto de ele cair numa poça de água e quase se afogar, porque ele não podia mexer nada do corpo, porque todos os tendões do corpo deles tinham sido cortados, tá? E o que que acontece com Griffiths? Griffiths é salvo ali, né, pelo Guts, né, e retirado da poça ali que ele estava se afogando, e ele acaba por coringar. Aquele foi o dia que ele coringou mesmo, começou a loucura toda, né? Aquele dia foi o dia, aquele dia foi louco. Griffiths carregava no peito o berrelite, tá? Que era o quê? Era um pingente, né, ali estranhão, que fazia com que ele sempre se lembrasse do destino dele, que o destino dele era o domínio total, né? Por isso que ele era uma pessoa muito destinada, ele ganhou o berrelite de uma bruxa, né, que ele conheceu ali quando era criança. E o que que acontece? Esse berrelite, esse pingente, é como se fosse um ticket ali para ele estar fazendo um pacto, né? E esse berrelite acaba abrindo o Apocalipse, o eclipse, fazendo um paralelo com a Bíblia ali. De dia, tudo fica escuro, tudo se tinge ali de preto e vermelho, o clima começa a ficar estranho, parece que eles são envoltos pelo inferno realmente ali, né, dando a ilusão de que o bando do Falcão e Guts, Griffiths, Casca, todos eles estavam ali já no inferno. É proposto ali para o Griffiths o seguinte: ou seria condenado ao sofrimento eterno, ou ele seria admitido ali como uma espécie de anticristo, né? Ele aceita o pacto, né? Ele se torna um demônio. Só que isso tudo em troca do quê? Ele teria que sacrificar todos os amigos dele, todo o bando do Falcão. E é assim que ele faz. Ele sacrifica todos e acaba estuprando a Casca na frente de Guts. Guts tinha ali Casca como o primeiro amor, a menina que abriu ali para ele. Lembrando que Guts tinha aversão até a toque, muito traumatizada, tudo isso, ele não queria ter relações com ninguém, ele não queria ter laços com ninguém, e Casca significava muito para ele. Demônio para lá, demônio para cá, come um, come outro, carnaval, aquela festa da carne ali, né? Guts acaba perdendo um braço, Guts tem um olho furado e ele luta ali até o final, e assim acaba o arco da Era de Ouro. Se essa era a Era de Ouro, você imagina o pior arco, tá? Que agora vem o arco do espadachim, ou seja, o negócio vai de mal a pior sempre. Dando um resumão do
arco do espadachim negro é o seguinte, Guts acaba se livrando do inferno, ele e Casca, né? Mas com a ajudinha ali de um personagem chamado Skunk Knight. Skunk Knight abre ali as portas do inferno, luta com quem tem que lutar e acaba por livrar Casca e Guts do inferno. Casca sai biruleibe, tá? Ela sai totalmente com as faculdades mentais abaladas, babando, né? E como se fosse uma criança, tá? Guts sai todo detonado, muito mais casca grossa, e ele acaba ali por desceu o espadão em todo mundo, tá? Esse entremeio, Griffiths já tinha saído do inferno ali, já tinha dominado toda a região, né? E ele fundou uma cidade chamada Falcônia. Essa cidade, ela é composta ali por elementos humanos e elementos demoníacos, tá? Então, demônios e humanos convivem ali, né? Numa pseudo-paz. Mas para fazer parte daquela sociedade, tem que se jurar lealdade ao Griffiths, lealdade total. O que acontece ao redor de Falcônia, que é a cidade que Griffiths fundou? O redor de Falcônia acaba alimentando a pseudo-paz que se vive ali. Tratando de demônios, eles se alimentam do mal, eles se alimentam do sofrimento humano. Então, todo o redor de Falcônia é ali o puro inferno, né? Maldade, guerras, né, e muitas desgraças. Então, resumindo, é isso. Guts tem o destino aí de lutar até que consiga sua vingança contra Griffiths. Guts, ele só tem realmente o ódio no coração e uma armadura, né, uma armadura que faz com que ele se torne também poderoso, mas não a ponto de encarar Griffiths. Ele tem todo o ódio ali depositado na sua causa, mas não se sabe como Guts destruirá Griffiths. No vídeo anterior, eu fiz aquele desenho, né, um sketch muito rápido, foi a minha primeira experiência com time-lapse. Time-lapse é tão rápido, eu não sabia que era tão rápido, que não deu nem conteúdo. Então eu percebi que dá para fazer sim um desenho do começo ao final. Me custou muito sangue e suor, tá? Mas eu espero que vocês estejam curtindo, tá? E a gente vai estar aprendendo algumas dicas de desenho aqui, tá? E também destrinchando o mundo de Berserk, fazendo um paralelo com a Bíblia, tá? Então vamos nessa, é hora de desenhar, é hora de falar mais desenha, fala mais desenha. Pessoal, primeiramente vamos pegar um caderno qualquer para definir a posição do nosso personagem. Como se fosse um bonequinho de palitos, a gente define a posição. Depois a gente vai preenchendo todo esse bonequinho como se fosse um robozinho, tá? Sem pretensão de se tornar um desenho perfeito. Vamos falar sobre posições de ação. Para ter uma melhor posição de ação, gente, a gente começa a desenhar como se fosse um bonequinho de palitos, tá? A gente vai desenhando de forma despretensiosa e rápida, a forma a articular melhor o personagem. Olha só. Depois a gente vai preenchendo a massa corporal dele com canudos, como se fossem canudinhos, tá? Então são tubinhos, a gente pode trabalhar com tubinhos. Até para fazer desenhos animados, cartoons também serve. Eu também vou ver que expressão que eu vou usar no nosso personagem. Pessoal, eu vou fazer aqui desenhos bem rápidos e sem pretensão. Eu não vou desenhar que nem o Kentaro Miura, o desenhista do Berserk. E não vai parecer nada com o estilo originalíssimo do desenhista do Guts. Até uma mulher acabei fazendo. Você pode fazer um olho aberto, um olho fechado, uma sobrancelha mais alta que a outra, a boca um lado mais aberto que o outro, mostrando os dentes, fica tranquilo, tá? Esse vai ser escolhido. Bom, vamos desenhar a espada do Guts já no papel oficial. Eu uso de régua qualquer coisa que esteja no meu alcance e eu vou ter que colocar a espada bem na diagonal do papel mesmo para caber ela toda. A espada é maior que o próprio personagem. E você que não deu o like ainda, dê esse like aí, pessoal. É muito trabalhoso fazer todo esse tipo de coisa, tá? Timelapse aí durou o dia todo. Vamos à dica de como se fazer cabeça. Pessoal, é só fazer um círculo. A gente traça duas paralelas, né, na borda desse círculo e faz uma cruzinha no meio. Essa cruz significa o quê? A altura dos olhos e a metade do rosto. Então, trace a posição que você quer
manejando essa cruzinha, a posição da cruzinha. Mas aqui, por exemplo, eu mudei de ideia, tá? Eu não quero mais o personagem olhando para frente, né? Mas sim olhando para frente e com o rosto tensionado, com o pescoço tensionado. Então eu vou jogar para o lado, tá? Eu não vou seguir aquele esboço que a gente fez lá no início, naquele outro caderno. Tá vendo como que a posição da cruz muda agora? Dessa forma, eu tensionei o pescoço dele, né? E agora ele está olhando para frente, mas um pouco, né, tensionado com a cabeça de lado. Então, hoje já aprendemos a como fazer uma boa posição de ação, com riscos bem expressos, bem rápidos, né? E como se faz uma cabeça. A gente pode se aprofundar cada vez mais nesse tema de desenho, pessoal, mas para isso eu vou pedir para vocês se unir a mim na minha comunidade do Facebook. Eu vou deixar na descrição desse vídeo, tá? Então, pessoal, vamos falar sobre Berserk. Galera, os fãs de Berserk é complicadíssimo de se lidar, tá? Ainda mais aqueles que andam com a marquinha ali, com aquela marquinha desgramada, né, da maldição. Realmente são os malditos. Olha, não se sinta ofendido você que é fã de Berserk e gosta de andar com aquela marquinha. Como diria ali na ditadura militar, ame ou deixe-me. Ou deixe-me o like aí, tá? Porque botão de hate ainda não tem, não existe, né? Vamos falar daquela marquinha, aquela barquinha que os fanboys gostam de exibir com mais orgulho do que as marquinhas de biquíni na praia. Bom, pessoal, é o seguinte, aquela marquinha, ela é descrita em Berserk que os sacrifícios, eles são marcados na testa, né? Então, o Guts é o único ali que tem a marca no pescoço. Essa marquinha que serve ali como um sentido de aranha do Homem-Aranha, né? Sempre quando demônios estão chegando perto dele, aquela marquinha começa ali a entrar em colapso, começa a sangrar, começa a ter uma hemorragia ali, né? E, pessoal, fazendo um paralelo com a Bíblia, vocês sabiam que em Apocalipse está descrito que todos aqueles que aceitarem o anticristo, eles terão a marca ali na testa. Vocês conseguem ver a semelhança? E, fazendo um paralelo aí, uma coisa puxando a outra, anticristo. O Griffiths é um avatar de anticristo, como se fosse na Bíblia. Se você parar para pensar, ele é um humano que canalizou todo o mal, né, para o mundo. É descrito no Apocalipse que o anticristo virá como anjo de luz, tá? Ele virá de uma forma que todos se encantem, né, pelos seus feitos, por tudo que ele representa, de uma forma ali a pacificar. E o Griffith se apresenta da mesma forma, tá? Cabelos branquinhos, pele bem clarinha, uma aparência andrógena e uma espadinha fininha. Lá ele 1000 vezes. Em Apocalipse está descrito também que aquele que não aceitar a marca da besta, no Apocalipse não terá direito de viver em sociedade, não terá direito de comprar nem de vender. Ou seja, essas pessoas se tornam párias da sociedade e tidas como terroristas. E quem está sendo instruído a não aceitar essa marquinha é os cristãos, apenas os cristãos, que retornarão às arenas, retornarão ali aos coliseus servindo de mártires, né? Sendo perseguidos e jogados aos leões. Você aceitaria? Voltando a Berserk, Falcônia é uma cidade que só admite cidadãos que aceitam a marca do sacrifício e servem a Grievous com lealdade. Como disse, Falcônia é um tipo de cidade que se alimenta da dor e sofrimento do mundo. Ligando o Tico e Teco e o Lé com Cré, no Apocalipse, na Bíblia, você deduz que haverá uma sociedade totalmente perfeita que beberá do sangue do resto do mundo que não aceitou os seus parâmetros. E, nesse meio, está incluso muitos cristãos. Se Griffiths é um tipo de anticristo, seria Guts um avatar de Cristo? Não, pessoal, e aí eu acho que há um erro aí em basear o universo todo numa questão onde o mal reina absoluto.
Ah, aí, mas você tá querendo ser muito mais do que o Kentaro Miura, né, amigo? Só porque o seu desenho é esse pouquinho aí. Não, não, pessoal. É assim, a questão de um universo ser baseado na filosofia do mal absoluto sempre termina no quê? Termina ruim. Então, fãs de Berserk que se depararem com um final bosta, não venham reclamar. Há sempre um furo de roteiro em histórias baseadas no mal absoluto. A gente pode fazer um paralelo com Spawn. Spawn de Todd McFarlane. Todd McFarlane foi um desenhista que ganhou muito dinheiro na Marvel e, se desligando da Marvel, ele criou o personagem Spawn. Spawn, igualmente ao Guts, ele foi ao inferno e voltou fazendo um pacto com o demônio de levar o máximo de almas possível para o inferno. Em troca, ele veria sua família de novo. Mas o que acontece é uma série de desventuras a ponto de encontrar a mulher dele casada com outro, se deparar com toda a maldade do mundo e, no final, Todd McFarlane, o desenhista do Spawn, após ganhar, claro, milhões de dólares, ele conseguiu ali fazer com que a história chegasse no final admirável. E o que aconteceu? Ele matou o personagem e a história chegou no final com Spawn retornando para o inferno. Porque assim como Berserk, Spawn era sobre cotidiano, era sobre trabalho, era sobre o dia a dia, a luta que a gente passa todos os dias, num ciclo que parece não ter fim. A diferença de Todd McFarlane e Kentaro Miura é que Todd McFarlane matou o personagem, a galinha dos ovos de ouro, comprou uma bolinha de beisebol assinada por um jogador de beisebol muito famoso, pagou a bagatela de 1,5 milhão, abriu empresas com outros segmentos e foi curtir a família. Ou seja, ele viu que ele não poderia morrer desse jeito, ao contrário de Kentaro Miura. Então, falando da incoerência de um universo baseado totalmente no mal, é impossível de se ter um final feliz, não é? Então, Guts morrerá na praia. Até porque, se você fizer a análise, não há como Guts vencer Griffiths. E mesmo se vencer, ele deixaria a fúria tomar conta do seu coração, a ira, e isso levaria ele a um estado infernal. Ao contrário de Guts, Jesus levou o amor e Guts teria que se vender, teria que vender a alma, né, e deixar que todo o ódio em sua vingança tome conta. A incoerência e o furo no roteiro se salva, quer dizer, se condena, né? Na questão de não basear na Bíblia que no inferno não haverá hierarquias. Então o fã se contenta em achar que Guts pode se tornar uma espécie de demônio de alta patente e que ele vai ficar ali bebendo sangue humano enquanto está de pernas pro alto mandando nos outros. É aquela velha mania do cara que quer ser bad, muito bad, de achar que, sendo muito bad aqui na Terra, ele vai conseguir uma posição hierárquica muito boa no inferno. Fantasia, né? Pensou que legal, o Guts ficando que nem o Void, com aquele cerebelo enorme pro lado de fora, com os olhos costurados e aquela cara de caveira de tonto. É a mania do machão, daquele B10 que acha que eu vou viver assim, eu vou morrer assim, é assim que eu sou. Quando eu tô falando assim, eu tô falando também das menininhas, tá? Então é assim, o final não tem como ser bom, não tem como ser legal e muita gente vai detestar. E depois não adianta vir com chorume, como os fãs de Ozzy Osbourne, que se denominava Príncipe das Trevas, mas depois que morreu todo mundo fica ali, como guardião da boa moral quando você fala que Ozzy nesse momento está no inferno. Voltando a fazer paralelos com a Bíblia, Berserk também mostra Skull Knight. Skull Knight é um cavaleiro com cara de caveira que acaba invadindo ali o inferno e resgatando Guts e Casca. Eu descobri há pouco tempo isso daí, tá? Porque até então eu ria mesmo, né? Ria sabendo que no inferno não há como sair. Do inferno realmente não há como sair. O inferno perde o sentido, né? Já que o inferno é um lugar de danação eterna e punição eterna para o próprio mal que há no mundo. E não há como um B10
passando desse plano para o próximo, né, achar que puxar o saco vai garantir ali uma posição melhor no inferno. Embora o inferno em Berserk peca em muito, peca demais, né? E lá é onde o pecado tem que queimar, e eles pecam em colocar uma hierarquia, né? Como a mão de Deus, os apóstolos e os demônios menores, se alimentando ali de carne humana, de sofrimento. Pessoal, acorda. Se é para partir de um pressuposto de demônios, demônios eles não vivem do sangue humano, eles não vivem do sofrimento humano. Isso daí é simplesmente uma troca no mundo espiritual, mas que só deixa claro o mal pelo mal, que é querer com que o outro se ferre, com que o outro morra, com que o outro sinta a dor. Ai, mas o Deus da Bíblia também pedia sacrifícios. Vai ler a Bíblia, rapaz. Sangue e vida e tempo sempre foi uma expressão humana para com os deuses, um meio de acessar o plano espiritual e estabelecer comunicação com o mundo de lá. Deus nunca pediu sacrifício algum. Todo sacrifício que o povo de Israel fazia eram com animais e era a expressão do humano para com Deus, de forma a falar: tudo que nós temos de bens, tudo que nós temos em termos de tempo, nós dedicaremos a você. Lembrando, eram animais, eram tidos como bens, eram tidos como recursos, enquanto outros deuses requeriam sacrifícios de animais, de pessoas, de crianças, e sacrifícios ali, muitas vezes envolvendo área sexual. Então não me venha falar que Deus é mau. Seria Skunk Knight a ira de Deus? Não. Já levantaram a questão de Skunk Knight ser ali também um humano no passado e tudo mais. Não faz nem sentido. Então Berserk dá uma chupada na Bíblia. Olha, Skunk Knight, ele faz papel de Cristo, tá? Cristo, após a ressurreição, ele desce até o inferno e libera as almas que estão ali cativas. Mas Berserk continua ali com uma problemática muito complicada, tá? Porque, assim, é baseada num mundo onde o mal é absoluto e o bem se ausenta. Vamos fazer um paralelo com os dias de hoje e o que já passou, desde os primórdios da humanidade. Desde Adão e Eva ali, para quem acredita na criação, é o seguinte: vivemos num mundo totalmente dividido, né, onde Deus ele ainda se faz presente, ele ainda está aqui, porque existe o livre-arbítrio. No mundo de Berserk também existe o livre-arbítrio, é aí que está a problemática. Até no mundo bíblico, a questão do dilúvio foi marcado ali por um mundo totalmente corrompido, mas que havia um punhado de gente que ainda era minimamente digna, incluindo os animaizinhos. Na vinda de Cristo também havia ali um punhado de gente que era minimamente digno, embora o povo de Deus estava totalmente corrompido, mas ainda havia justos pela face da terra. Então vamos dizer que o mundo de Berserk ele não sofre nem de um paradoxo. E muito fã de Berserk quer colocar Skunk Knight como se fosse uma carta na manga. O mundo de Berserk é totalmente baseado na causalidade, no destino. Lembrando que a mão de Deus ela tem total domínio sobre a causalidade e ali se torna impossível de derrotá-los. Causalidade explicado pela filosofia seria o quê? Uma pedra lançada contra uma vidraça. Essa vidraça ela se estilhaça. Você sabendo disso, você sabe a reação da vidraça diante a pedra lançada. Então não precisa a pedra ser lançada para você saber que o resultado daquilo vai ser vidro para todo lado. O que torna por meios físicos impossível de se vencer a mão de Deus. Mas lembrando, pessoal, a questão da Bíblia, fazendo o paralelo, é o seguinte: quem acredita na Bíblia não acredita em destino, não acredita em causalidade, tá?
Por isso que quem acredita em Deus, quem é cristão de verdade, nunca vai consultar uma cartomante, nunca vai consultar o tarô, nunca vai consultar as runas, porque os deuses da casualidade nesse mundo sempre reinou, tá? Sempre reinou. E quando você abre esse portal, você está destinando a sua vida ao controle demoníaco, ao controle do mal. Olha que interessante, pessoal. Você lembra dos gladiadores que adentravam ali o Coliseu? Quando eles estavam ali prestes a entrar na arena, eles tinham que se virar para o imperador e falar: Nós que estamos prestes a morrer, os saúda. Por quê? Todos que caíram ali na arena, eles tinham que se render ao seu destino, eles tinham que abraçar a morte, eles tinham que viver do jeito guerreiro, que é o quê? Deixar se levar até o final, até onde desce. O que todos eles tinham em comum é que todos eles iam morrer. Mas o que chama a atenção é eles terem que abraçar um estilo de vida guerreiro, mesmo sendo prisioneiros ali no Coliseu, e deitar oferenda aos imperadores daquele mundo, deitar sacrifícios aos deuses, clamar aos deuses deles para que eles tivessem ira o bastante para derrotar o seu inimigo, dedicando todo o sangue que seria derramado ali, toda a dor daquela arena aos deuses. Mas todos eles iriam acabar do mesmo jeito. E mais para frente, o que queria acontecer? Os cristãos, pessoas que eram caçadas por acreditar em Deus e prestar cultos a Cristo, eram totalmente aniquiladas naquele lugar, sendo jogadas aos leões, aos crocodilos, sendo crucificadas, sendo jogadas ali na frente de gladiadores totalmente desarmadas. Porque na filosofia cristã e nos mandamentos de Deus, a morte não é o ponto final. A morte é apenas uma vírgula dentro de um livro eterno. E na vida não se vence com a força dos nossos próprios braços. E se for para atingir a vitória, será pela misericórdia de Deus. Assim foi com Davi diante a Golias, o gigante. Assim foi com o povo de Israel, que era tão pequeno, contra filisteus, contra impérios enormes, egípcios, babilônicos, entre outros. Mas vira e mexe a gente vê o povo eleito por Deus no Velho Testamento e após a negação que houve acerca do seu filho amado, que foi o próprio Deus, o próprio leão se fazendo cordeiro e morrendo na cruz como sacrifício para que todos fossem salvos, a gente vê o povo sendo caçado, exterminado, sofrendo derrotas terríveis. É inegável dizer que eles não dominam o mundo. Nós podemos acompanhar aí na Segunda Guerra Mundial um grande extermínio e foi realmente sem dó nem piedade. Então, lembrando aqui, aquele pessoal que fala, nossa, mas seu Deus também é mauzão, hein? É o seguinte, Deus, ele é amor. Ele se fez cordeiro, mas ele também é leão. E ele tem uma ira enorme. Ira essa que ninguém pode fugir. Mas, e se fosse para fazer uma escolha totalmente consciente, era melhor que você caísse na mão dos demônios do que na mão do próprio Deus. O que faz a mão de Deus em Berserk parecer piadinha para nós. Não devemos temer nenhum mal, não devemos temer demônios, não devemos temer a morte, apenas temamos o Deus Todo-Poderoso. Nossa, mas o seu Deus é muito mal mesmo. Causa e consequência. Causalidades, né? Ou você aceita a causalidade ou você aceita Deus. Fazendo a escolha pela segunda opção, então abrace seu destino e diga: nós que estamos prestes a morrer, os saudamos. Galera, é o seguinte, o único momento em que Berserk se fará verdade vai ser no Apocalipse. No Apocalipse está descrito que o Espírito Santo de Deus, ele se ausentará da terra. E aí sim o negócio vai ficar bem punk.
Por quê, pessoal? Ele vai se ausentar. O Espírito Santo de Deus quer dizer amor. O Espírito Santo de Deus quer dizer compreensão. O Espírito Santo de Deus quer dizer tudo que nos faz mover adiante, a ter esperança. Quando ele se fizer ausente, é porque todos os escolhidos, todos aqueles que levaram Cristo como marca, não na testa, mas no coração, eles já foram abduzidos ali, né? Entre aspas, eles já foram arrebatados, né? E no mundo não haverá realmente uma alma boa. E aí sim a gente vai viver um mundo de Berserk, mas mesmo assim Berserk perde o sentido do mal pelo mal. Embora nosso Deus seja inventor do mal, como o destino daqueles que assim o quiser, em Apocalipse ainda há uma esperança para os que ficarem após o arrebatamento. Mas digamos que vai ser muito, mas muito difícil. E aí sim vamos ter alguns guts espalhados pela face da terra. Porque isso significaria permanecer vivo mesmo sem esperança, mesmo sabendo que a morte está batendo a porta, mesmo sabendo que, pela força do braço, não há como vencer. Tanto que no Apocalipse está descrito que muitos pedirão a morte e não encontrarão. Olha só. Até que chegue o dia que ficará para sempre, o dia em que tudo terminará. E nesse dia não haverá o rei do inferno. Não, apague essa imagem que colocam, fantasiosa, de diabinhos espetando as pessoas dentro do caldeirão, pessoas sendo torturadas por demônios e Satanás sentado num trono com Ozzy Osbourne ali do lado. Ozzy Osbourne e Satanás estará queimando ao lado daquele seu colega B10 que acha que é o maioral. Então, se Berserk é baseado no mal absoluto, não haverá final que deixe o fã feliz. Acabará realmente de uma forma trágica, de uma forma triste e de uma forma que deixará a sensação de muitos ter perdido tempo e dinheiro. Guts não é herói, Guts não é anti-herói. Ele é só mais um vilão. Guts matou pessoas inocentes, Guts trabalhou para o mal e Guts está se rendendo ao mal absoluto. E esse mundo apresentado em Berserk só ganha por fantasiar que há alguma hierarquia em termos de inferno. Então, Berserk é baseado na questão de que muitos julgam que a vida já é um inferno, que nós vivemos num inferno, que a vida é cotidiano e é fatídica. Será que Kentaro Miura morreu desse jeito? Eu sou da teoria de que a infelicidade, toda a tristeza e a vontade de morrer acaba nos momentos em que você está morrendo. O desespero toma conta e você gostaria de viver apenas mais 5 minutos para poder se despedir dos seus entes queridos. Então você que tem o estigma tatuado aí no pescoço, você que é aquele gótico, você que é aquele emo, você gostaria de morrer desse jeito? Duvido. Então saiba que no Apocalipse, no dia final, o dia em que ficará para sempre, quando o universo terminar o seu ciclo, haverá ainda esperança para aqueles que lutarem como Guts, mas com uma redenção, com uma salvação. E essa salvação só virá através do amor, que é Jesus Cristo, nada mais. De negligência criminal, que transformaria ela na criminosa e eu na vítima. Tem uma palavra melhor.